Bom, uma coisa que transpareceu muito claramente no conjunto da situação política que nós estamos vivendo é o seguinte: existe entre tanto esses setores que condenam o PT como dentro do PT, na maior parte da esquerda, né, desde a esquerda centrista até a esquerda reformista, uma concepção de política que está vindo à tona agora, que é o seguinte: você tem que apresentar para o povo um mundo cor-de-rosa. Falaram que o fascismo está se organizando no Brasil? Não, não fale isso daí. É assustador, é deprimente, é triste. Vai ficar todo mundo melancólico, ninguém vai querer fazer nada e tal. Falaram que vai ter um golpe militar no Brasil? Não, pelo amor de Deus, não fale nada disso. O Lula vai ser condenado? Não fale que o Lula vai ser condenado. Você tem que falar que nós vamos ganhar a eleição. É isso que transparece, isso aí transparece, inclusive veio muito claramente à tona, já tinha aparecido na questão de Honduras, né? Tinha aparecido na questão do Chile, mas veio claramente à tona na questão da Argentina. Na questão da Argentina, o pessoal começou assim: vamos seguir o exemplo dos argentinos. Os argentinos derrotaram a votação da Previdência. Assim que se faz. Aí uns malucos começaram: lute como um argentino e tal. Só que as pessoas que fizeram essa propaganda nem se deram ao trabalho de ver o que estava acontecendo na Argentina. Não foram lá, por exemplo, para ver, não pegaram o vídeo, eles ouviram falar que teve uma manifestação, que teve um enfrentamento com a polícia na manifestação e que não foi votada a Previdência. Então, mais uma notícia para levantar o moral da tropa, né? Porque o problema é levantar o moral da tropa, mesmo que seja com notícias absolutamente falsas. A esquerda vai ganhar no Chile, em Honduras vão derrotar o golpe militar na rua, os argentinos derrotaram a Previdência na rua, tudo mentira. Não aconteceu absolutamente nada disso. Né? No caso da Argentina, a gente viu, já mencionei aqui, teve uma manifestação, a polícia botou a manifestação para correr, esvaziou a praça. Tem vídeo disso daí, mostrando o que aconteceu. E dentro do Congresso teve um impasse que postergou a votação por alguns dias, teve a votação e passou e pronto. Foi uma votação, inclusive, eles mostraram que isso daí seria o exemplo para o Brasil, quando na verdade aprovaram com mais facilidade do que aqui, porque o negócio no Congresso brasileiro está entalado até agora. Não quer dizer que não vai passar, mas está entalado. Então, quer dizer, eles ficam difundindo, eles querem que as pessoas se mobilizem por uma visão artificialmente otimista da situação. Quer dizer, se você acreditar que tudo vai bem, então você vai bem. É uma espécie de autoajuda esquerdista, né? Tem certas igrejas que elas fazem isso daí, né? Confie em você mesmo, acredite no Senhor, o Senhor vai te ajudar e tal. E aí o cara fica todo animado, mas não quer dizer que ele vá para lugar nenhum. Isso aqui não dá. É uma coisa totalmente absurda. Na realidade, o que está acontecendo no Brasil é que não há uma discussão séria e realista do que está acontecendo no país. O que é discussão sobre ilusões. Então, por exemplo, o que nós vimos? Quando começou o golpe de Estado, a política dos otimistas era o seguinte: não vai ter golpe de Estado. O Brasil é um país cuja democracia está consolidada,
Maduro, não sei o quê, papapá, 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 derrubaram a Dilma. Enquanto o pessoal estava lá se auto-enganando, derrubaram a Dilma. Na hora, digamos assim, nos últimos 10 minutos do segundo tempo, quando eles perceberam que estava perdendo de 4-0, começaram a se mobilizar, mas já era meio tarde. Aí, a própria mobilização, ela era dominada pela seguinte ideia: vamos mobilizar o pessoal, mas o PT vai resolver tudo num grande acordo no Congresso Nacional. Não sei quem vai votar, não sei quem não vai, papapá, tem aliados, etc. e tal. Veio a direita lá, comprou, ameaçou, intimidou e passou o rodo. A votação foi esmagadora. Aí já muita gente desanimou com isso daí, né? E falou o seguinte: bom, vamos ver se a gente consegue reverter no Senado Federal. Alguém, inclusive, na época falou: não acredito que os meus colegas, esses colegas aí, eles são capazes das piores bandalheiras. Acredite, né? Tudo que você puder imaginar de ruim, acredite, porque eles são muito ruins mesmo. Aí no Senado foi outra lambada violentíssima. Aí perderam na Câmara, perderam no Senado e nada. E agora? O que a gente faz? Para onde que a gente vai? Como é que a gente vai fazer? Aí ficou aquele momento de indecisão e tiraram do bolso do colete a seguinte ideia: nós temos uma fórmula mágica. Vamos para as eleições diretas. O povo gosta de eleições diretas. Tem a campanha de 1984 das diretas, que foi uma grande campanha cívica, e bababá, 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 lançaram a campanha das diretas. Essa campanha das diretas, não é que ela foi derrotada, ela foi um fiasco tão grande que ela evaporou no meio do caminho, né? O pessoal não sabe nem onde foi parar. Também ninguém explicou por que a proposta, que era a melhor proposta do mundo, desapareceu, como se nunca tivesse existido, né? Aí lançaram a ideia de que nós temos que ir para a eleição de 2018, é o único caminho. Elegeu o Lula. E aí aparecem os problemas, né? A votação, ameaça de golpe de Estado, que também ninguém quer falar e tudo mais. Bom, o que a gente pode ver nisso daí é que essa política leva, né, o conjunto dos ativistas não a um otimismo, mas a uma espécie de depressão. Porque você começa a ficar com a impressão de que nada vai dar certo. Essa política é como uma droga. Você toma aquela droga, daí você fica todo eufórico, o mundo parece maravilhoso, você beija as pessoas na rua, abraça todo mundo e tal, aí passa o efeito e o cara fica em casa deprimido. Daí vem outro cara com uma nova dose da mesma droga, daí o cara fala: não, agora vai diretas e tal, passa o efeito. Vocês estão percebendo? É uma política totalmente errada. Não tem pé nem cabeça isso daí. Por quê? Né? Essa política aqui tem dois motivos para ela existir. O primeiro motivo é o seguinte: é o caminho, é a linha de menor resistência. Em vez de você ir para os trabalhadores e tudo mais, discutir que nós estamos enfrentando uma situação difícil, que o país está assim assado, que tem uma crise, e ir mobilizando a consciência das pessoas por meio da sua consciência, você faz como um traficante de drogas e semeia aquela fantasia. É mais fácil, né? Por exemplo, por que as pessoas em geral tomam drogas? Tem dificuldade de ajeitar a própria vida, enfrentar os problemas e tudo mais. A pessoa toma droga. Mas a droga não é uma solução para os problemas. É uma coisa artificial, é uma solução imaginária, né? Você está acreditando numa coisa que não é. Por isso que Marx falou que a religião é o ópio do povo. Uma frase que muita gente não entende. O que ele queria dizer é o seguinte: a vida é difícil, as pessoas sofrem,
vivem uma vida miserável, são oprimidas, tudo é ruim. Então, a pessoa precisa de um sedativo. É como uma pessoa que está com dor, precisa de um sedativo. Então, um sedativo é o ópio. Na época do Marx, o ópio não era consumido em grande escala pela população. Havia, né? O consumo de álcool, o consumo do próprio ópio e tal, e de outras drogas já existia. Mas não era como é hoje. Então ele mostrou, o grande ópio da população é a religião. A religião, ela cria a ilusão de que há uma solução para tudo isso. Só que ela é uma solução para o além. Quando você morrer, a morte seria a saída dessa vida miserável para uma vida melhor. É uma solução imaginária como é o ópio. Né? Tanto é imaginária que muitas religiões tratam de apresentar para as pessoas, principalmente religiões evangélicas, que se elas tiverem muita força de vontade, muita fé, elas vão resolver o problema agora. Porque se falar que vai resolver o problema depois, no paraíso, o cara vai perder a audiência, né? Tem muita gente que não está com essa disposição de esperar até o paraíso. Essa política é uma política que é um ópio. É uma política que é um ópio e é uma política de avestruz. Então, um motivo é isso daí. É difícil de você... Você teria que fazer o contrário. Chegar para a pessoa e falar, olha, é chato o que eu vou te falar agora, mas não tem vida após a morte, não tem paraíso, você não vai ganhar nada. É agora ou nunca, você entendeu? Ou você resolve os problemas aqui, luta, se esforça, ou você vai ser enterrado e vai apodrecer. Isso aí o pessoal não tem coragem de falar, porque uma boa parte do pessoal desanima com essa ideia, não quer nem ouvir falar disso daí. A mesma coisa a gente vê acontece com as drogas. Tem muita gente que não fala contra, porque vê que a pessoa está metida aí num buraco tão fundo, que fala, bom, deixa ele se ferrar lá, apodrecer, o que eu vou fazer? Quando o correto, se você realmente tem alguma consideração pela pessoa, seria chegar e falar, não, ó, isso aí esse caminho é um barco furado, tal, não é por aí, há outros caminhos, etc. e tal. Mas a política da esquerda, de um modo geral, tanto da esquerda pequeno-burguesa centrista como da esquerda reformista, é uma política de, digamos assim, ir pela via menos conflitante, economizar esforço, economizar trabalho. Quem sabe se a gente não aponta uma ilusão, se o cidadão não vai sair na rua e resolver o problema. Quer dizer, no fundo, a expectativa de que as coisas vão se resolver por si mesmas. O segundo motivo é que a segunda via, né, esse motivo aqui é mais importante, é uma via de confronto. É uma via de enfrentamento, nesse momento aqui, com o conjunto do regime político. Todos os partidos políticos da burguesia, tudo. Esse enfrentamento ele está se dando, porque a burguesia toda se unificou para atacar a candidatura do Lula. Não é uma escolha de ninguém, é um fato, é uma realidade. O correto seria assumir isso daí, vamos, da nossa parte, vamos enfrentar aí, porque se você não enfrentar, os outros vão ganhar a parada sem muita resistência. Mas existe a ilusão de que você pode resolver o problema sem, como é que se diz, sem muito estrago, sem enfrentar toda a burguesia, sem ir para um enfrentamento violento na rua contra as massas, etc. e tal. Então, das massas contra o regime e tudo mais. Por isso que predomina essa concepção cor-de-rosa. Nesse sentido, é interessante uma coisa que me relataram, né? Companheiros do partido relataram, que é o seguinte. Na semana passada, não sei que dia, acho que terça-feira,
houve um ato em Piracicaba do Lula, não sei direito que ato que era, me parece que não era a caravana dele, mas era um ato público. Hã? Um ato da POS que o Lula participou sobre educação, né? Aí os companheiros nossos, nós temos trabalho em Piracicaba e outros foram para lá também, pregamos no ato uma série de esses cartazes que a gente tirou, não a prisão do Lula. Aí o Lula pegou o microfone e falou, olha pessoal, se vocês querem me defender, não coloquem esse tipo de cartaz aí falando da prisão e tal. Né? Eu prefiro que vocês falem das coisas que eu fiz pelo povo e tudo mais. Então, veja só. É ou não é uma política de avestruz? Não falem da possibilidade de que eu vou ser condenado, vou ser preso, minha candidatura vai ser cassada, de que vai ter golpe militar. Vamos só falar de coisas boas. Fala que eu fiz o Bolsa Família, não sei o que lá. Isso daí não dá. É uma fantasia. No que se baseia essa política? Veja que foi o próprio Lula que propôs essa política. Isso aí se baseia no quê? Que se ele for muito querido pela população, os golpistas vão recuar e vão abandonar o golpe, é isso? Não dá para acreditar numa coisa dessa. Né? Não dá para acreditar e tanto isso daí não é consequente, porque se fosse assim, por que está indo todo mundo para Porto Alegre? Deixa lá então. Uma coisa que a gente já foi falado aqui, mas a gente precisa ressaltar é o seguinte. Uma das ilusões que o PT tem é que determinados setores da própria burguesia estão se afastando dos golpistas, até porque eles entraram no golpe sem grande convicção, alguns até forçados, a gente sabe disso daí, então se reaproximando do PT. Só que tem o seguinte, nas condições que nós temos agora, a burguesia, vai acontecer uma coisa que acontece muito, que é o seguinte, a burguesia vai fechar questão na questão da eleição, já fechou na realidade. Mas ela vai intimar todos os partidos e elementos da burguesia de que o Lula não pode ganhar a eleição de jeito nenhum. Isso daí criaria uma comoção nos mercados, seria uma derrota para a política golpista, uma desmoralização da direita, sem falar no efeito internacional, se o PT volta ao governo pela via pacífica. Né? Muita gente fala assim, não, o Lula vai levar adiante uma política de colaboração. Bom, ele já levava antes, não é que ele vai inventar nada de novo. Não é que os últimos 4 governos do PT foram governos bolcheviques e agora ele vai conciliar. Não, nenhum governo aí foi nada mais do que senão uma política de conciliação. Por que eles vão aceitar o Lula de volta? É evidente que não está. A questão não está na conciliação, na falta de conciliação. Né? Inclusive, nós sabemos que durante a questão do impeachment, o Lula procurou aí setores de vários partidos para fazer um acordo, ou não. Lógico que ele procurou. Se ele simplesmente não conseguiu, porque houve um veto do conjunto da burguesia, a gente viu a atuação da Fiesp, das entidades empresariais, do imperialismo e tal, falou, não tem acordo. E as pessoas que, por algum momento, se viram inclinadas a fazer um acordo com o PT, elas foram ameaçadas. Mas você não vê, por exemplo, um caso famoso da época do impeachment foi o Tiririca. O Tiririca ia votar no PT. De repente passou a votar contra o PT. Isso aí é uma coisa muito comum. Alguém pode falar, ofereceram dinheiro para ele. Pode ser, provavelmente ofereceram dinheiro, mas o argumento mais importante foi o seguinte, você vota aí e nós vamos pegar todos esses podres aqui e nós vamos colocar os seus podres todos na rua. Você vê que ele decidiu sair do Congresso, né? Se fosse só um problema de ganho, por que ele não continuaria no Congresso? Ele deve estar se sentindo lá
super ameaçado. Qualquer coisa aqui, pronto, o pessoal vai... Sei lá o que ele fez, ou o que o pessoal inventou que ele fez, não sei. Mas o fato é que chega na hora H, a burguesia tem meios que não são democráticos para fazer o pessoal agir de uma determinada maneira. Então, quer dizer, tudo isso daqui é uma grande ilusão. Você monta toda uma política, que é uma política voltada, é uma política cor-de-rosa, né? Vamos pela positiva e tudo mais, vamos fazer campanha eleitoral pelo Lula, mostrar o que ele fez pelo povo, sei lá o quê, etc e tal, e nós vamos ganhar a eleição. Esse aí não dá para acreditar. Nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.